Uhum. E, João, pegando o que você falou, a inflação está em torno de 3% hoje, sendo que a meta do Federal Reserve é de algo próximo de 2%, né? Só que tudo indica que o Trump vai voltar a ocupar o posto de presidente lá na Casa Branca e nenhum presidente gosta de trabalhar com juros em patamares muito elevados. A gente que vive no Brasil sabe muito bem a briga que está tendo entre o Banco Central brasileiro e o presidente Lula. E então a minha pergunta é, na verdade, se o Trump, quando ele assumir, ele pode fazer alguma pressão em cima do Federal Reserve para eles baixarem os juros na marra ou mesmo interferir na política monetária. E qual seria o exato impacto disso no mercado, né? Assim, a partir do princípio que o Trump vai se mover de alguma forma para interferir na política monetária, como que isso afetaria os mercados financeiros internacionais, inclusive o mercado norte-americano, que agora está batendo recorde atrás de recorde? Tá, legal. A gente já viu esse filme, né? Lá em 2019, o Trump era o maior usuário do Twitter, né? Reclamando do Jeremy Powell, falando sobre a Bolsa Americana. Acho sim que ele viria com alguma pressão, especialmente se a inflação ceder muito rápido, né? Se a inflação continuar num processo, vamos dizer, um processo de desaceleração, né? Acho que ele sim colocaria um pouco a boca no trombone ali, reclamando do Powell. Acho que é o jeito dele governar, né? Aquele jeito mais turrão. Mas eu acho que assim, os mercados, de certa forma, eles entraram numa inércia que acabou deixando de lado muito o que é o macroeconômico. Estou falando aqui especialmente Estados Unidos, tá? Eu acho que a questão do fluxo de recursos para as bolsas, a capacidade das empresas mesmo se reinventarem, ela meio que tirou um pouco essa dependência de quem vai sentar na cadeira lá na frente, tá? Eu acho que Trump vai ser barulhento, ele vai vir com medidas, de repente, protecionistas, vai querer... Até populistas de gastos públicos elevados. Até populistas, de certa forma. Eu acho que tem um trade-off dele, né, em relação a gastos e menor arrecadação, né? E de repente ele vem lá reduzindo a alíquota para o mundo corporativo e também não gasta tanto quanto o Biden gastou sob a ótica do governo, da máquina do governo, né? Se a gente olhar, se a gente comparar os dois governos, tem uma diferença assim clara de máquina do governo. Até saiu uma notícia recente nos Estados Unidos que é curiosa, que a população mais jovem nos Estados Unidos está procurando empregos federais e estaduais, né? Uma coisa que você fala, como assim nos Estados Unidos? Então, talvez o Trump, por ser republicano, ele dê essa guinada. E aí, também assim, né, quem está mais preocupado com questão de déficit fiscal, com questão da onde vai a dívida americana, vai ficar um pouco mais preocupado, mas eu insisto um pouco nessa questão dos impostos nos Estados Unidos, né? Esses anos foram anos de crescimento muito forte na linha de impostos, ou seja, teria sim um espaço para o Trump voltar atrás um pouco com essa questão dos impostos, especialmente se eles tiverem uma política monetária um pouco mais frouxa, né? Porque aí ele conseguiria trazer esse juro para baixo e vamos dizer, esse crescimento grande do fiscal talvez arrefecesse. Lógico que tem as questões inflacionárias e aí a gente precisaria ver como que isso se daria, né? Como vai se dar lá na frente. Mas me parece que o mercado está bem confiante de que o próximo presidente definitivamente não vai ser o problema dele. Então, o resultado dessa eleição não deve afetar tanto os mercados americanos? Júlia, acho que não. Eu estou com a cabeça que, obviamente, a gente vai ter volatilidade, né? Eu acho que a seleção do presidente vai afetar muito mais os parceiros comerciais, a dinâmica dos parceiros comerciais e países emergentes do que, de fato, os Estados Unidos. Eu acho que a Bolsa Americana acaba ilesa. Acho que o efeito do Trump na presidência vamos dizer, para os parceiros comerciais, ele é ruim. Se a gente olha para a China ela está com uma dificuldade de colocar a economia, vamos dizer, no trilho, né? Eles continuam crescendo, é a China, né, gente? É um país gigante, enfim. Mas eles estão com uma certa dificuldade de acelerar, né? De voltar aquele crescimento que eles tiveram ali na década passada.
E assim, e o Trump, vamos dizer, a vinda do Trump pode forçar eles a fazer uma coisa que eles estão se segurando, que é desvalorizar o yuan. Né? A China vem se segurando de toda forma ali para não desvalorizar o yuan, porque ele sabe que tem um efeito em cascata, né? As pessoas ficariam mais pobres, aí todo aquele movimento social começaria a ganhar força, o partido começa a perder espaço dentro do país. Tem toda uma dinâmica muito ruim que poderia acontecer com a desvalorização do yuan. E o Trump, no final das contas, e o que o Biden está fazendo também, né? Não podemos falar que assim, o Biden acelerou a política do Trump anti-China, né? Esse aperto de torniquete no final tem um pouco essa característica de forçar um pouco a China vamos dizer, empobrecer, entre aspas, né? Empobrecer no sentido de, poxa, para eles competirem no mercado internacional, eles vão ter que desvalorizar a moeda deles. Né? Ou seja, eles perdem aquele poder de compra de todos os ativos globais. Né? Então, me parece que a dinâmica que o Trump quer conduzir é um pouco nessa linha. Quer dizer, ele vai transferir um pouco, né? A hora que ele fala, vou tributar o produto chinês, no final ele está botando o tributo na mão do americano também, o americano vai pagar um pouquinho mais caro, mas o chinês vai pagar mais caro também. Né? Então tem um pouco dessa jogada, vamos dizer, meio de vantagens comparativas aí entre as economias. Né? E a Europa também cai um pouco nessa trilha. Porque a Europa está numa guerra comercial agora com a China, né? Está numa guerra comercial com a China e, se depender do Trump, volta a ter uma guerra comercial com os Estados Unidos. Né? Vou lembrar, na época foi com o Macron que ele falou do queijo, né? Acho que tinha lá aquela história. E então, assim, a Europa já está passando ali pelos seus, vamos dizer, pelas suas turbulências naturais depois do Covid, nada saiu muito do lugar, e eu acho que a entrada do Trump pode causar um pouco mais de ruídos, né? Ele vai querer levantar a mão, eu falei que não era para usar o gás russo, ele vai levar essas questões de volta à tona e vai, de certa forma, pressionar um pouco mais os europeus. Ou seja, tudo isso, no final das contas, vai fazer com que o fluxo de recursos global ele volte, continue indo para os Estados Unidos. Por isso que eu falo assim, quando a gente olha para ativos de risco, pensando em bolsa, e aí pensando também que na bolsa americana você tem as grandes empresas que dominam todos os mercados globais, né? Aquela história toda, a gente vai ver esse fluxo indo para o dólar, muito provavelmente. Então o dólar vai acabar sugando, vamos dizer, o poder de compra das demais moedas globais. O que a gente torce é para que não haja inflação como houve na época do Covid, que a gente passou por esse processo de forma similar. Sim. Né? Só que naquele momento, a hora que o Trump colocou um monte de dinheiro na economia, o Biden colocou um monte de dinheiro na economia, ele provocou uma baita inflação, né? Porque, enfim, os produtos subiram em dólar, e aí você causou uma inflação globalizada, geral. Espero que nessa próxima penada, pelo menos, esses preços não subam, né? Então essa história do fim do dólar não vai acontecer. Essa história do fim do dólar, para mim, é a grande falácia, sabe? Simplesmente é uma moeda que é usada para troca, não só dos Estados Unidos para o mundo, mas entre os demais países do mundo, né? Ninguém topa receber em outra moeda. Os balanços dos bancos globais têm hoje mais recursos, mais moeda do que o próprio Estados Unidos. Se a gente parar para pensar em termos de derivativo, de operações em dólar, etc, etc. Ou seja, para mim, esse negócio de acabar o dólar é uma história que não vai funcionar muito bem. Mas, assim, de tudo que você está dizendo, me parece que todo esse processo que aconteceu nos últimos anos, America is great again, né? Porque se tudo agora aponta para o fluxo de capitais internacionais rumar para os Estados Unidos, porque realmente a Europa tem questões econômicas, políticas também, questões de comércio internacional com a China, com os Estados Unidos. A China está nesse momento que está tendo essa dificuldade, né, de ter o crescimento de outros tempos, pode ser pressionada a desvalorizar o yuan. Enfim, os outros emergentes acabam sofrendo, porque são muito dependentes de China, o Brasil incluído. Então, assim, na verdade, os Estados Unidos não perderam a majestade, muito pelo contrário, tão fortes como nunca. Seria isso, a economia americana, no caso? Eu acho que sim, Júlia. Se a gente voltar no que aconteceu na grande recessão, e até uma discussão eu estava tendo com o nosso analista lá na gestora, a gente estava debatendo um pouquinho dos motivos pelo qual
pelos quais assim, a economia americana acelerou depois da grande recessão. Vamos lembrar, teve uma injeção massiva de recursos via Federal Reserve, via os bancos internacionais, né, o BCE, todo mundo injetou dinheiro nas economias, nos bancos. E os Estados Unidos, se você pegar as bolsas, que representam bem as bolsas americanas abriram uma boca de jacaré enorme nos 10 anos seguintes, quando comparado com Europa, quando comparado com China, emergentes e o que for. O dólar ganhou muita força nesse período. Me parece que a gente caminha para um processo similar. A gente teve o Covid, e aí o Covid foi aquela mesma destruição destruição de riqueza, a gente não sabia o que ia acontecer. De repente você tem uma injeção massiva de recursos, tudo bem que agora não foi do Federal Reserve nem do BCE, mas os governos imprimiram um monte de dinheiro, colocaram na mão das pessoas, e todo esse dinheiro que flutuou pelo mundo, no final das contas, acabou virando o quê? Dólar. Investimento aonde? Na Bolsa Americana. E aí e se a gente olha o que aconteceu de 2020 até agora, a Bolsa Americana bateu novos recordes, as bolsas lá de fora, até que Europa, até que meio que respiraram esse ano, atingiram novos recordes ali também, sim, mas não é naquela mesma velocidade que a gente viu o Nasdaq ou o S&P, enquanto que os emergentes vêm patinando desde a virada do Covid. Então, o que está acontecendo? É justamente isso. O fluxo de recursos está indo para os Estados Unidos. E assim como lá em 2008 e 2009, a gente pode dizer que nasceu, vamos dizer, o iPhone do jeito que a gente conhece hoje. Agora a gente tem nos Estados Unidos a ebulição da inteligência artificial. A inteligência artificial começa a cavar o seu espaço nos Estados Unidos, né? Então as grandes empresas colocando bilhões de dólares em investimento. Aí você olha para o resto do mundo, você vê um movimento ali na Ásia acontecendo e os movimentos nos emergentes contrários à tendência que está acontecendo nos Estados Unidos, né? A gente vê o governo europeu lá, enfim, a entidade europeia lá levantando a mão e falando assim, olha, Big Techs não venham crescer aqui com essa questão de inteligência artificial, que a gente vai ficar de olho. E aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa agora com a Meta nessa semana. Então, você fala assim, poxa, mas tem uma certa razão, tem um certo fundamento? Tem, não vamos discordar. Mas talvez seja muito cedo para já colocar as amarras. Porque nos Estados Unidos a gente só vai ver essas amarras acontecerem daqui a 5, 10 anos. Eles vão estar muito mais na frente. Então, para mim, o que vai acontecer nesses próximos anos é um pouco do que a gente viu na década passada. A gente vai ver um gap se abrindo muito grande entre Bolsa Americana e as demais bolsas, com a tecnologia levando esse play para frente, a tecnologia sendo aí o principal carro-chefe dessa história toda, e as demais economias tentando ali se encontrar, se revitalizar por caminhos que a gente ainda não sabe para onde vão estar.